Olá, estamos aqui para mais uma resenha teológica e hoje refletindo sobre os cultos do domingo, dia 9 de julho. Meu nome é Samir, estou aqui acompanhado do pastor Alcenir Mota, pastor de missões da nossa igreja. Tudo bem, Samir? Muito bom estarmos aqui, em mais este dia, em mais esta manhã, aí para falarmos um pouquinho do que aconteceu no domingo em nossa igreja. É muito bom refletir, pensar, memorizar, relembrar tantas coisas e vamos passar um pouquinho pelos temas que nós conversamos aqui no domingo em nossa igreja. Logo cedo pela manhã, 7 horas, nós temos um momento com Cristo. A temática foi o trabalho, a importância do trabalho. Você já pensou qual a importância do trabalho na sua vida, na sua família? Será que o trabalho tem sido saudável ou não tem sido saudável em nossas casas? Eu quero ler o texto aqui de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É interessante que logo no início, quando Deus cria o homem, Ele já dá então um trabalho, uma função que é cultivar, guardar o jardim. Eu penso ali, Adão, tantas plantas, não sei se eram as mesmas de hoje ou não, as árvores frutíferas, os animais, dá nome para cada animal, como que era essa dinâmica, mas ele desenvolvia ali um trabalho de cultivar e guardar o jardim. Pastor Alcenir, qual que é a função do trabalho? O trabalho ele é importante para nós hoje? Sim, Samir, a grande, e foi o pastor Israel tratou disso, no nosso Momentos com Cristo, ali às 7 horas da manhã, sobre essa interpretação que acaba sendo comum em muitas mentes, do trabalho como uma maldição, em função ali do pecado, e aí Deus vai e diz que o homem vai passar a ganhar ali com o suor do seu rosto, com esforço, mas ao longo da análise de toda a Bíblia, a gente vê que o trabalho, ele não é uma maldição, ele é uma bênção na vida do ser humano. Você vê Jesus falando, até agora eu trabalho e meu pai também trabalha, Então, esse texto que você acabou de mencionar, que foi ali o princípio, quando Jesus atribui ao homem uma função, uma missão, que era de cuidar ali do jardim, cuidar dos animais. Então, nós temos uma missão, nós temos um trabalho a desenvolver, e isso é bênção, na vida de cada ser humano. Não dá para se imaginar, sem trabalho, você sem ter uma função, você passar aqui por este mundo sem se imaginar sendo útil, desenvolvendo uma atividade, procurando ser instrumento, nas mãos do Senhor. Por isso, a ênfase que foi dada, e eu quero só reforçar o que foi dito ali pelo pastor Israel no nosso Momentos com Cristo, que foi o primeiro culto do nosso domingo, é que o trabalho, em hipótese alguma, é uma maldição. O trabalho é uma bênção. É uma bênção. E é muito interessante quando nós conseguimos ter a compreensão da nossa missão como crentes, da nossa missão como aqueles que proclamam o Evangelho do Senhor, esse Evangelho de salvação, quando a gente compreende e no nosso ambiente de trabalho nós temos essa visão. Podemos chamar isso de missão integral. A minha missão está no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, na rua, aonde eu estiver, eu tenho essa compreensão que a minha missão é integral, não é só aqui na igreja, não é só quando eu estou lendo a Bíblia, mas no trabalho, quando eu vou para o trabalho, meu ambiente de trabalho, e tenho essa compreensão que a minha missão é além, em todo o tempo proclamar a mensagem transformadora do Senhor. Tudo muda, não muda, pastor? É verdade, Esse senso de missão faz do nosso trabalho algo além do esforço físico.
Então, por isso, essa né, ênfase que foi dada do trabalho como bênção, ele se traduz justamente nesse sentimento de cumprimento de missão que vai muito além daquele esforço físico, do suor do nosso rosto, é o cumprir com aquilo que Deus tem para as nossas vidas e, como você mencionou, em todo o ambiente, né? Seja né, no nosso local de trabalho, nós temos uma missão a desenvolver. E para isso nós contamos sempre com o Espírito Santo de Deus. E falando sobre o Espírito Santo, 2 cultos aqui nós falamos sobre o Espírito Santo, 9 horas e nosso culto do conhecimento às 17 horas também, sobre o Espírito Santo. Qual que é a função do Espírito Santo no nosso dia a dia? O Senhor Jesus falou que nos deixaria o seu Espírito, e esse Espírito nos acompanha a cada dia. E como que ele nos acompanha, pastor? Pois é, Sami, o pastor Jael mencionou né, no culto das 9, né, a função do Espírito Santo interpretando as nossas orações. E é muito importante a gente ter essa noção, porque no fundo, a gente não sabe como orar, né? A gente pede o que não deveria pedir, a gente está sempre necessitando dessa ação do Espírito Santo. Então, uma das ações é justamente essa de ser intérprete das nossas orações, de saber exatamente aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos. Então, que ele seja esse intermediário daquilo que nós falamos e daquilo que realmente nós necessitamos. Por isso a importância né, de nós termos consciência da vontade de Deus ser prioridade nas nossas vidas. Nós vamos colocar os nossos desejos, nós vamos colocar as nossas vontades em nossas orações, mas sempre contando né, com a prioridade, com a prevalência da vontade de Deus sobre todos os nossos desejos. E é o Espírito Santo que vai fazer essa peneira, né, essa interpretação ali na nossa conversa, no nosso falar com Deus. Então isso foi mencionado, foi trabalhado ali no culto das 9 e que né, é muito importante diante dessa nossa necessidade de estarmos falando com Deus e da nossa imperfeição em sabermos exatamente aquilo que nós necessitamos. E no culto das 17, né, a ênfase foi mais sobre a pessoa do Espírito Santo, né? O pastor Jael mencionou o tema da pneumatologia, né, e dentro desse aspecto da terceira pessoa da Trindade, né, desse nosso relacionamento pessoal com o Espírito Santo, nos ajudando, sendo aquele que vai né, trazer o nosso discernimento, aquele que vai falar aos nossos ouvidos, isso não está legal, nos levando a nos arrepender dos nossos comportamentos errados, dos nossos pecados. Sem a ação do Espírito Santo, isso da terceira pessoa, né, da Trindade, isso não seria possível na nossa vida. É Ele que habita em nós e Ele que faz a diferença na nossa caminhada e nos dá aí o direcionamento, esse senso importantíssimo para nós estarmos sempre na busca de nos aperfeiçoarmos. O Espírito Santo é esse nosso guia. Então foi ali né, trabalhado e foi muito né, importante né, nesse domingo essa abordagem, né, tanto no culto das 9 quanto no culto das 17, que o Espírito Santo acaba sendo um pouco esquecido né, na nossa religiosidade, no nosso relacionamento com Deus. A gente pensa né, nas duas pessoas e o Espírito Santo fica um pouquinho ali esquecido. Quando você pega o credo apostólico, por exemplo, você de igual modo tem mais tratamento de vários aspectos sobre Deus Pai, Deus Espírito e pouca sobre a pessoa do Espírito Santo. São essas dificuldades que eu, então, estou trazendo, apresentando, mostrando como é difícil, muito difícil, esse tema. Em certo sentido, nós temos mesmo dificuldade para tratar desse assunto. Mas a Bíblia fala pouco do Espírito? Não, fala muito. Mas nem sempre há uma distinção
clara quando se trata do Espírito de Deus em geral, vamos chamar assim, ou do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade em particular. E no domingo o pastor Israel deu essa ênfase, tanto no culto das 9, quanto no culto das 17, nos mostrando a importância do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Eu lembro uma imagem que o pastor Israel trouxe sobre o Espírito Santo já há alguns anos atrás, que a imagem foi essa, de um operador de câmera, né? E antigamente as câmeras eram maiores e era necessário 2 pessoas ali, aquele que estava na câmera filmando um casamento, um culto, e aquele responsável pelos cabos, estava ali com os cabos, e aquele responsável pelos cabos, ele ia guiando o cameraman, porque ele precisava estar no foco, olhando ali. Então, para não tropeçar ou para não esbarrar em alguém, ele é com aquela câmera grande e o cabo-man é do seu lado conduzindo. Então, essa imagem do Espírito Santo é aquele que nos conduz, aquele que é o nosso guia. Eu vejo também como aquele que é o nosso professor, ele nos ensina, aquele que intercede a Deus. Muitas vezes nós não sabemos como orar e podemos ficar tranquilos que o Espírito Santo intercede, nos leva até o Senhor nas nossas orações. E no culto das 11 horas, nós tivemos um livro da Bíblia, o livro de Ruth. Não foi isso, pastor? E no livro de Ruth, o pastor Israel trabalhou alguns pontos sobre esse livro de Ruth. O que nós podemos aprender com esse livro magnífico de Ruth? Pois é, Sami, a gente sempre aprende com a Bíblia, né? A gente pensa assim, o livro de Ruth, a gente já sabe praticamente de cor, né? Toda a história ali. E no domingo a gente teve ali a abordagem de 4 temas que acabam, né, sendo, né, importantíssimos, né, para a gente reter, para a gente aprender e para a gente absorver. Primeiro, o Israel abordou a questão de que coisas ruins acontecem conosco, mesmo quando nós somos fiéis ao Senhor, né? E ele usou ali, né, a história justamente de Noemi, uma mulher que era fiel ao Senhor, mas que de repente teve ali, né, a morte de seu esposo, morte dos seus filhos, toda aquela situação difícil, e, né, trazendo essa realidade para as nossas vidas, porque nós às vezes somos levados a imaginar, né, que ser cristão é sinônimo, né, de uma vida próspera, de uma vida sem dificuldades, sem aflição, e a gente tem aí até muitos líderes pregando isso, né, que, né, a teologia da prosperidade, e você percebe, e no domingo isso veio à tona, que não tem base na Bíblia. E a história de Noemi nos mostra isso, né? Uma mulher que era temente ao Senhor, mas que de repente passou ali por situações muito difíceis. Então, um dos pontos abordados foi esse. Um outro ponto é que a verdadeira amizade resiste às dificuldades, né? Justamente ali Ruth e Noemi, né? Ruth não desistiu de Noemi, mesmo diante das dificuldades, mesmo tendo que ir para um país distante, um país em que ela não conhecia, mas os obstáculos não foram suficientes para terminar com aquela amizade. Então ele deu ênfase também a essa questão. E um outro aspecto que foi ali também, né, trazido do aprendizado do livro de Ruth é a generosidade, né, que foi, né, traduzida nos gestos de Boaz, né? Você imaginar, né, Sami, né, em meio a tantas pessoas, em meio a tantos, aquele gesto de Boaz, né, acolhendo aquela mulher que passava ali colhendo espigas, né, ele, deixa aí, né, cair, não colham tudo, deixa as espigas aí, e não somente com Ruth, mas com aquelas pessoas que viviam ali, né, dos restos. Então, a generosidade, né, ela muda a história.
e mudou a história de Ruth. E tem mudado a história de muitas pessoas através desse gesto de generosidade da igreja, porque a igreja precisa estar presente, né, nesse aspecto, precisa estar sensível à necessidade do outro. E foi o que aconteceu ali com Boaz. Boaz poderia ficar indiferente, aquelas pessoas que vinham ali atrás, colhendo ali as migalhas que caíam, mas não, ele ficou sensível e, através da sua generosidade, do seu ato de bondade, ele mudou a vida daquelas pessoas. E isso tem acontecido, inclusive aqui na nossa igreja, né? Através de atos também de bondade. E, por fim, ele falou, né, sobre que Deus realiza maravilhas através de pessoas comuns. Então, quer dizer, não precisa ser nada especial. Deus usou Boaz, usou, né, Ruth, usou pessoas comuns para abençoar, para serem canais de bênçãos, né, na vida de outras pessoas. Então, quer dizer, foi um domingo muito abençoado e que, né, trouxe várias lições para as nossas vidas. E o livro de Ruth, que aparentemente é um livro tão conhecido, nos trouxe, através ali do pastor Israel, né, essas abordagens que nos alertam e que nos ensinam, né, aí na nossa caminhada. Sobre a generosidade, muitas vezes quando o irmão vai falar num momento de ofertório aqui da igreja, que nós chamamos de gratidão e fidelidade, o irmão sempre fala que muito é feito aqui na nossa igreja através da generosidade dos irmãos. E como nós podemos fazer através da igreja? Se alguém que está nos ouvindo nesse momento, eu quero ser generoso, eu quero fazer, mas eu não sei aonde, como, o que eu tenho, o que eu posso fazer, aonde eu posso investir a minha generosidade, aonde eu posso contribuir, aonde eu posso servir aqui na nossa igreja. Não, pois os dízimos e as ofertas nessa missão são muito importantes e é fruto de uma consciência de dependência de Deus. Eu gosto muito dessa palavra, né, de dependência de Deus, porque eu acho que se ela está presente na minha vida, eu não vou ter dificuldade, né, em ofertar, em contribuir para que, através da igreja, pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam, né, abençoadas. Então, a generosidade acaba gerando generosidade e a contribuição, a fidelidade dos membros da igreja, né, dão essa possibilidade para que a igreja esteja expandindo, né, as suas ações de generosidade, alcançando muitas e muitas pessoas. Aqui, por exemplo, né, na nossa igreja, no domingo, o Israel, né, trouxe essa informação. Nós estamos agora, né, ajudando um trabalho que está sendo realizado lá em Alter do Chão, lá em Santarém, quer dizer, uma distância enorme, mas Itacuruçá está lá, né, através de um casal, membro aqui da nossa igreja, abençoando ali aquelas pessoas e, né, é um exemplo do que nós podemos fazer quando nós participamos dessa ação, né? Eu vejo aqui na nossa igreja o projeto Crescer, que é de reforço escolar, tantas matérias e tantas pessoas aqui que são voluntários. A generosidade vem com a sua entrega, a entrega do seu tempo, do seu conhecimento com as crianças aqui na igreja. Eu vejo as crianças correndo para cá e para lá, daqui a pouco estão numa sala de aula e ali tem um professor daquela matéria, atividade no esporte, tantas atividades, pessoas que doam seu tempo também. Isso é generosidade também. E quando nós vamos à Amazônia, nossa Ita-Amazônia, que será no próximo ano, né, já está marcado para o próximo ano, a generosidade ali entre os ribeirinhos. Dentro desses gestos de generosidade, lá na Amazônia, você pode compartilhar um de tantos. A dificuldade é essa, selecionar um de tantos gestos de generosidade quando a nossa igreja chega até ali na Amazônia e compartilha o amor de Deus com aquelas pessoas ali. Pois é, Samir, você abordou aí um aspecto muito interessante, que é essa questão do voluntariado, né? A gente tem aqui na igreja, né, muitas pessoas que dedicam um tempo, né, da sua vida aqui para estarem juntos nos projetos que nós desenvolvemos. E lá na Amazônia,
chama muito a atenção, né? Médicos, dentistas, enfermeiros, pessoas de várias outras, né, profissões, pessoas que amam o trabalho missionário, dedicando ali o seu tempo, sendo canais de bênção nessa ação de generosidade. O trabalho que a gente desenvolve com as crianças chama muito a atenção, né? A região amazônica, as famílias têm muitos filhos, então quando a gente chega numa comunidade, né, o percentual de crianças, né, é muito grande. Então a gente sempre leva ali um brinquedo, a gente leva ali uma equipe, né, que está já programada para atuar junto às crianças, e a gente vê a dedicação dessas pessoas ali durante o dia. Cansa, né, mas não há tristeza, é aquela ideia do trabalho, né, o trabalho com essa mentalidade de missão. Então, nós não temos como negar que é cansativo, você fica ali o dia todo, manhã e tarde ali, correndo e tal, mas você não vê em momento algum tristeza, você vê sempre alegria. Então, se pudesse abordar, né, os vários aspectos dessa ação de compaixão e graça, de generosidade que a nossa igreja realiza no Projeto da Amazônia, é esse trabalho com as crianças, né? A gente tem distribuição de cestas, que é muito importante, atendimento médico, atendimento odontológico, mas chama muita atenção, até em função, né, das crianças, das características, né, ali, da alegria que você vê, né, por parte das crianças, a sinceridade, né, essa resposta imediata, né, à sua ação. Você entrega ali um presente, você vê a alegria, você vê ali o contentamento. Então, é esse aspecto que eu gostaria de mencionar aqui. Então, enquanto você vai aí vendo algumas imagens da Itamazônia, nós vamos para o nosso último assunto do domingo. E o último assunto, então, o último texto, podemos falar, foi o texto de Romanos 1. E o que nós aprendemos com o primeiro capítulo do livro belíssimo de Romanos? Pois e o pastor Israel, ele não está aqui, né, mas no nosso próximo encontro, de repente ele pode até mencionar, porque na fala dele ele falou que Romanos é fácil, né? E assim, eu não vejo tanta facilidade em Romanos, não. Eu acho que é uma carta profunda do apóstolo Paulo, uma carta teológica, e que você tem ali, né, alguns assuntos que são tratados com, né, um grau de dificuldade, né, bem elevado. E o capítulo 1, né, já vem aí abordando alguns temas que são bem complexos, né? E eu queria só aqui ressaltar, né, os pontos que o pastor mencionou no domingo. O primeiro que ele destacou é essa alegria, né, o privilégio de proclamarmos a palavra de Deus. O capítulo 1, Paulo, né, ele deixa claro o chamado dele, né? Eu fui chamado para proclamar o Evangelho, para falar do Evangelho. E ele tem isso não como um peso, não como um trabalho, né, desgastante, mas como um privilégio, como uma honra de poder ser aquele instrumento de levar a mensagem do Senhor, né? Um outro aspecto que foi mencionado, e isso aqui é muito interessante, né, Samir, eu queria também que você falasse um pouquinho da sua experiência, né, com relação a esse aspecto que foi mencionado ali pelo pastor Israel. É que às vezes você vê, Paulo tinha um projeto de ir a Roma, e ele tinha como objetivo abençoar aquele povo, né, aquelas pessoas ali de Roma. Só que ele foi impedido pelo Espírito. O Espírito Santo o impediu, né, de chegar a Roma, e ele foi ali levado para outras pessoas, para outra região, em que ele pôde realizar um trabalho também muito abençoador. E o aspecto que o Jael mencionou foi que, às vezes, nós somos impedidos de realizar coisas boas para realizar coisas melhores ainda, né? Como é que você vê isso na sua experiência, né? Às vezes você ora, não, é isso. E eu acho que você tem essa experiência muito forte na sua vida missionária, né? Eu me preparei durante muitos anos para o campo missionário, e fui para o campo missionário, e em um país específico eu pensei que iria ficar ali até o final da minha vida.
e posso voltar para ali se for da vontade de Deus, mas no momento o Senhor nos traz para o Brasil para desenvolver um outro trabalho aqui no Brasil. E para mim, no início, é um pouco difícil, porque nosso pensamento de vontade de Deus é um pouco estática, é só aquilo, mas a vontade de Deus é dinâmica. Por isso que a gente conta com o Espírito Santo. Por isso que a gente conta com o Espírito Santo, assim como Paulo. Não, você não vai por aqui. Realmente é algo bom, mas tem algo maior, tem um outro caminho, o Senhor vai nos guiando. Talvez depois você volte lá, você passe por lá. O apóstolo escreveu uma carta belíssima para os romanos, mas o Espírito Santo que vai guiando, e às vezes é difícil para a gente entender, mas quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, a gente consegue ver esse dinamismo da vontade de Deus, porque eu gosto de dizer que a missão é do Senhor. A missão salvadora, ela nasce no coração do Senhor. Até tem uma expressão missionária que é missiológica, que é missio Dei, nasce no coração. Então é da vontade de Deus que o homem venha se salvar, é da vontade de Deus que o mundo venha se salvar, é da vontade de Deus, e Ele nos chama. Eu vejo essa vontade como um avião, Ele nos chama para esse avião, e esse avião de proclamar a sua mensagem salvadora está no mundo inteiro, passando pelo mundo inteiro, pelas gerações, pelos séculos, essa mensagem salvadora, e Ele nos chama: Alcenir, vem comigo, entra aqui no meu avião, eu vou te levar agora para a Amazônia, mas agora eu vou te levar para outro lugar. Nós estamos indo em setembro para Vila Minha Pátria, você vai ali cumprir a minha vontade, e Ele vai nos levando, e a vontade dEle é que todos venham se salvar, todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele nos convoca, nos chama para fazer parte dessa missão, e nós estamos nesse avião, e nesse avião, quem que vai dar a rota é Ele, não é? Ele que dá a rota. Nós vamos parar aqui, nós vamos pousar ali, nós vamos para aquela outra direção, o Senhor que dá a rota. Muitas vezes nós queremos dar o itinerário, né? O itinerário nós queremos, mas Ele dá o itinerário dEle é perfeito. Pois eu acho que a intimidade com Deus, né, Samir, nos faz mais sensível a esse aspecto, né? Porque às vezes imagino você, né, ali, né, com os seus sonhos, você planejando a sua família é uma família missionária, aí de repente você se vê impedido de estar ali cumprindo com aquilo que você imaginou ser o ideal. Mas como que a gente, né, se conforma com isso? Eu acho que o apóstolo Paulo, ele tinha essa aproximação com Deus a tal ponto de saber, não foi agora, mas eu vou cumprir a missão em outra forma. E quando Deus desejar, quando for a vontade de Deus, como foi o caso, né, que Paulo acabou chegando a Roma, não do jeito que ele desejava, que ele acabou chegando ali preso, mas ele chegou em Roma e pôde cumprir ali também com a missão de proclamar o Evangelho. Um outro aspecto que foi que Jael chamou a atenção, ali do primeiro capítulo de Romanos, é com relação a viver pela fé, né? Paulo deixa isso muito claro, né? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, porque no Evangelho é revelado toda a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele se utiliza lá daquela fala de Abacuque. Então, a verdadeira vida, ela começa pela fé, e desde Abraão, né, no seu chamado, a gente vê todos esses personagens bíblicos vivendo pela fé, e no Novo Testamento não é diferente. O apóstolo Paulo, ali em Coríntios, nessa carta, né, de Romanos, no capítulo 1, ele elogia, né, os crentes ali de Roma pela fé, que se une à fé também do apóstolo Paulo, porque foi a fé que fez com que Paulo rompesse, né, todos os obstáculos, superasse todas as dificuldades que ele teve no cumprimento da missão, né, até o fato de desejar ir para um lugar e de repente não conseguir, se ver impedido ali, né, por várias circunstâncias de alcançar aquele objetivo que ele a princípio
imaginava ser a vontade de Deus e ser deslocado para outro, é a fé, né? A fé em Jesus Cristo que nos faz vencer, e foi um tema abordado aqui nesse capítulo 1 do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E por último, né, Israel abordou, né, o fato de somos livres para viver a nossa vida, mas a nossa moralidade não pode vir do desejo ou cultura, e sim do que Deus nos propõe. Samir, isso aqui é fundamental para o contexto em que nós vivemos hoje, né? Ou seja, nós somos livres para viver a nossa vida, né? Mas a nossa vida, a nossa moralidade, os nossos princípios, o nosso modo de pensar, não pode vir do que a cultura prega, não pode vir do que todo mundo faz. Nós temos como base e como norma, né, das nossas condutas a palavra de Deus. É ela que vai nortear, é a vontade de Deus para as nossas vidas que vai dirigir, né, todo o nosso pensamento, toda a formulação da nossa teologia. Ela tem que estar baseada na palavra de Deus. A gente vive hoje um contexto, e isso já aconteceu em tempos anteriores, mas hoje é o tempo que nós estamos vivendo, em que há um confronto muito nítido entre os princípios da Bíblia e o que está sendo pregado na sociedade. Ou seja, a minha moralidade, ela não pode se conformar com o que o mundo está dizendo ser a verdade, ser aquilo que nós devemos praticar. Se essa moralidade, se esses costumes vêm de encontro à palavra de Deus e não ao encontro da palavra de Deus. Então, por isso, esse aspecto que foi levantado ali no domingo, e com base ali no finalzinho do capítulo 1, quando a gente vê ali elencado vários pecados que Deus detesta, e aqui eu quero só, antes que você também trabalhe um pouquinho, fale um pouquinho sobre esse aspecto, Samir, que fica claro, né, que Deus ama o pecador, mas Ele, em momento algum, deixa qualquer margem para que a gente possa imaginar que Ele vai aceitar o pecado. O texto, em muitas versões, diz que Deus odeia aquelas práticas que são mencionadas ali. E são várias práticas, não é uma prática só. São várias práticas que são odiosas ao nosso Deus. E isso não pode passar despercebido, e essas práticas não podem ser aceitas por nós, mesmo quando a sociedade dá ali a sua aprovação e pratica isso como normalidade. Nós estamos num tempo hoje, Alcenir, onde muitos teóricos chamam de pós-modernidade, alguns já de ultramodernidade ou modernidade líquida, que nós temos algumas características. Uma dessas é o pluralismo, não é? Cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem que respeitar, porque essa verdade, então cada pessoa tem a sua verdade. E dá um espaço muito grande aqui para o relativismo. Um problema grave. Muitas vezes nós queremos ou buscamos, a sociedade busca relativizar todas as coisas. Mas a palavra de Deus é clara. Nós temos princípios. Esses princípios são imutáveis. Eles devem ser seguidos. É a verdade. Então, nós, como aqueles que veem a palavra de Deus como autoridade. Existe um outro grande problema nesse tempo, que muitas pessoas querem tirar a autoridade das Escrituras. Ela é autoridade, é a palavra de Deus, sim, escrito por mãos humanas, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem princípios para nossas vidas. É interessante, como o pastor Sael sempre fala, que é para o nosso bem. Às vezes a gente pensa, não, vou cumprir porque é para o bem de Deus. Não, é para o nosso bem. Deus escreve para os nossos bens. Esses princípios aqui são para o nosso bem. Se nós andarmos conforme a sua vontade e não
deixarmos então que essas mentiras, porque cada um tem uma verdade, não, são mentiras, porque a palavra está aqui no princípio da palavra de Deus, onde nós vemos como autoridade, e precisamos nos guiar por ela. Quando nós reconhecemos e seguimos, podemos viver o melhor de Deus para nossas vidas. O Jael até mencionou isso, né? Quer dizer, a obediência à palavra de Deus, ela, assim, só traz vantagem para a gente, né? Não tem. Então, Samir, eu gosto muito do momento da história de Lutero, quando ele está sendo questionado ali, né, numa dos julgamentos que ele vivenciou, e ele é compelido a negar, né, todos os seus livros, tudo que ele escreveu, e ele tem uma frase muito famosa que diz: se vocês me provarem na palavra de Deus que eu estou errado, eu mudo o meu pensamento. Então, eu acho que esse deve ser o nosso comportamento diante, né, desse mundo que cada vez mais tenta alijar Deus do seu dia a dia, estarmos firmados na palavra. Se me provarem na palavra de Deus que eu estou errado, eu posso até mudar, mas em momento algum eu vou negociar, né, os princípios que estão ali na Bíblia, no meu comportamento, no meu modo de pensar, no meu modo de agir. Então, foi um domingo, né, com muitas lições, com muito aprendizados. Mais uma vez, o pastor Israel foi usado pelo Senhor para nos orientar e nos encaminhar aí na nossa caminhada junto à Igreja de Jesus Cristo. Pastor Senir, então, antes do irmão fazer essa oração final, quero deixar o versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, para que você venha, então, estar refletindo nesse texto durante essa semana, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar. Que o amor de Deus, a graça sempre maravilhosa de Jesus Cristo e a presença confortadora, consoladora, orientadora do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém. Amém.